Oi, Gabriel, boa noite. Tudo bem? Espero que sim. Bom, a tia vai contar pra você a história que eu contei hoje lá na aula, tá bom? Na verdade, é a continuação do que a tia Sulamita contou ontem, sobre a história de Noé. Vamos lá? Hora da história. O povo era mau. Você lembra que ela falou? Tinha o coração feio, endurecido, coração sujo, cheio de maldade. Eles roubavam uns aos outros, pegavam o que não lhe pertenciam, brigavam o tempo todo. Qualquer coisa já estavam brigando. Matavam uns aos outros. Se já não ia com a cara da pessoa, já era motivo de uma briga. Tudo eles brigavam e se matavam. Deus olhou para o mundo, para a terra e ficou muito triste. Você se lembra quando a gente estava lá na escola que a gente aprendeu sobre toda a criação de Deus, todos os dias que Deus criou? No primeiro dia criou a luz, no segundo dia foi criando as coisas bonitas, separou o céu, as estrelas e foi criando tudo, mas ele olhou aquela maldade daquelas pessoas e ele ficou muito triste. E ele decidiu que ele ia destruir a terra com uma chuva muito forte. E até aquele dia não tinha chovido nenhuma gota de chuva. E Deus achou um coração bem limpinho na terra, um coração puro, um coração bom, que foi que a tia Sulamita falou ontem, que é o coração de Noé. Noé era bondoso, ouvia o que Deus pedia e ele estava sempre pronto a obedecer. Deus disse para ele que ia cair uma chuva forte sobre a terra e que ia destruir tudo que havia sido criado. Noé disse sim para Deus. E Deus mostrou então para ele a planta. Mas não era a planta de plantinha que a gente planta, não. Essa planta era a planta do barco. Como que o barco deveria ser? O tamanho que ele deveria ser, o modelo que ele deveria ser, que jeito que era para Noé construir. Deus explicou tudinho para ele. Deus disse que tipo de madeira que ele deveria usar. Deus disse para ele passar betume na madeira do barco. Por que passar betume? Para não entrar água na madeira. Senão ia encher o barco de água e aí não ia adiantar nada, não é mesmo? E Noé obedeceu tudo que Deus disse. Noé disse sim, eu vou construir o barco que o Senhor está pedindo. E começou a construção. Olha lá, quem que estava construindo o barco? Noé e os 3 filhos dele. Você se lembra, Gabriel, qual era o nome deles? Tia Sulamita falou ontem. Sem, Cã e Jafé. Isso mesmo. Ele, Noé e seus 3 filhos, começaram a construção do barco. Tudo como Deus pediu, com a madeira que Deus pediu, no modelo que Deus pediu, tudo do jeitinho que Deus disse para ele fazer. Eles trabalharam bastante, trabalharam duro por muito tempo. E enquanto eles trabalhavam, sabe o que Noé fazia? Noé trabalhava na arca e as pessoas ficavam perguntando, mas como que você está fazendo um barco se não tem água aqui? Nunca choveu, Noé? Você não pode estar ficando, você deve estar ficando louco, falou para ele. Mas Noé trabalhava e ainda falava para as pessoas que elas tinham que se arrepender das coisas más que elas estavam fazendo e que elas tinham que mudar de atitude para poder entrar na arca, para Deus poder salvá-las. As pessoas davam risada da cara de Noé. Até parece que vai chover, Noé. Você deve estar ficando louco, viu? Só pode estar ficando louco, isso nunca vai acontecer. Noé continuou trabalhando e falando para as pessoas o que ia acontecer. Ele não desistiu de falar para elas. Por quê? Por que Deus pediu para Noé preparar um barco para salvar as pessoas da terra se ele ia destruir a terra porque as pessoas estavam más? Porque Deus tinha esperança de que as pessoas mudassem o comportamento. E Deus também queria salvar Noé, que tinha o coração bom, né? Por isso que ele pediu para ele fazer o barco. Então, Noé continuou trabalhando e pedindo para as pessoas mudarem de atitude. Sabe quanto tempo que ele ficou trabalhando no barco? Durante 120 anos. Isso mesmo, é muito tempo, não é mesmo?
120 anos. Hoje, as pessoas não chegam a viver 120 anos, mas naquela época eles viviam muito, 900, 800 anos. Por isso que ele demorou 120 anos para construir o barco e ele ainda estava meio jovem quando ele terminou de construir o barco. É muito tempo, não é mesmo? E não chovia, o céu era azulzinho, não tinha nenhuma nuvem escura, nunca tinha caído nenhuma gotinha de chuva. E Noé não desistia de falar com as pessoas e nem desistia da construção. A construção continuava lá, firme e forte. Depois desse tempo todo, finalmente a arca estava ficando pronta. Olha só como ela era grande. Por dentro, Deus mandou direitinho como ele tinha que fazer, as divisões para ficar cada animalzinho lá dentro que Deus ia colocar. E Noé obedeceu e fez tudo direitinho. Às vezes, imaginamos que a arca é desse tamanhozinho, né? Que ela era pequenininha assim. Mas não, ela era muito maior, bem grande, porque Deus queria salvar o máximo de pessoas que quisessem entrar na arca. Noé fez tudo como Deus tinha mandado, tudinho mesmo. E chegou o grande dia, o dia que a arca ficou pronta e Deus ia mandar a chuva para destruir toda a terra. Noé chamou as pessoas mais uma vez para poder entrar na arca. As pessoas continuavam rindo dele. Agora é a hora do spoiler, hein? A hora que a tia vai dar um spoiler da historinha de amanhã, da continuação de amanhã. Você está vendo aqui, Gabriel, que Noé está conversando com as pessoas e lá na rampa da arca tem alguns animais subindo a arca de 2 em 2? Tá conseguindo ver? É isso mesmo. Noé chamou as pessoas e avisou as pessoas, mas ele não precisou buscar nenhum animalzinho. E como que os animais sabiam que era para entrar na arca? O macho e a fêmea. Porque Deus chamou os animais e eles ouviram e entraram na arca. Isso é muito maravilhoso. Você acha que é o fim da história, que a história já terminou? Não, por hoje terminou. Mas amanhã a história continua. A gente vai ver se alguma pessoa se arrependeu e entrou na arca, quais foram os animais que entrou na arca, se choveu mesmo, quantos dias ficou chovendo. A gente vai ver tudo isso na continuação da história de amanhã, tá bom? Um beijinho pra você e boa noite. Tchau, tchau.